Experiência de quase morte. Hoje eu estou trazendo para vocês o relato da Dona Lúcia, que visitou por um determinado período de tempo o plano espiritual e hoje está aqui, graças a Deus, para contar para a gente como é que foi. Mas segura aí que a gente já conversa. Oi gente, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Voltei e hoje eu voltei para trazer para vocês o relato da Dona Lúcia. Como vocês já sabem, e caso outras pessoas que estão chegando agora no vídeo não saibam ainda, esse canal não é sobre EQM. Esse está sendo o segundo relato do canal e a princípio é o último relato também, tá? Então tudo bem, Dona Lúcia? Tudo jóia? Tudo bem. Prazer em estar aqui. Obrigada por ter me recebido aqui na sua loja, na loja Aconchego, aqui no bairro Tristeza, em Porto Alegre, tá? E por ter se disponibilizado a contar esse relato tão pessoal para nós. Eu sei que é meio difícil a gente expor a nossa vida e sabendo que tem pessoas que creem, outras que não, né? Mas a gente já conversou anteriormente e eu sei que a senhora sabe que a intenção do vídeo é ajudar as pessoas. E tem muita gente procurando auxílio aqui no meu canal, então o seu depoimento é muito válido, é por isso que eu agradeço, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. E eu também agradeço a oportunidade de auxiliar as pessoas e estar contigo no canal. Obrigada. Eu agradeço por eles também, tá? Tá bom. Dona Lúcia, então vamos lá. Quanto tempo faz que a senhora teve essa EQM? E como é que foi que ela aconteceu? Onde é que a senhora estava? Com quem a senhora estava? Até o momento em que a senhora estava bem e teve a experiência. Como é que foi? Conta pra gente. Foi no carnaval do ano passado. O relato assim que eu estava bem, de saúde, estava fazendo um tratamento pulmonar, porque eu havia tido uma tuberculose, e o tratamento da tuberculose, ele é longo, então eu já estava no final do tratamento da tuberculose, que, entre aspas, longo, 6 meses, hoje eu vejo que ele não é tão longo. Não é nada. Né? Não é nada. Mas eu estava nadando 2 vezes por semana, fazendo exercício físico 3 vezes por semana, estava trabalhando 12 horas por dia, como sempre trabalhei, estava tudo ótimo, estava super bem, tomando a medicação porque fazia parte, né? E aí, sábado de carnaval, que eu posso até fazer um cálculo, não lembro exatamente que dia foi de março, eu sei que a quarta-feira de cinza, que foi a fatídica para mim, foi dia 6 de março. Foi na quarta-feira de cinzas, então, que aconteceu? Foi na quarta-feira de cinzas, né? E no sábado, eu ainda, assim, conversando com clientes na loja, e antes do carnaval, sempre a gente conversando e alertando uns aos outros, olha, cuidado, esse período é muito denso, a gente tem que manter a faixa vibratória, né? Esse ano, o ano passado, né, era um ano de muita aprendizado, né, principalmente elevação espiritual, então isso vinha assim sendo bem comentado. Mas então, eu trabalhei sábado normalmente e à noite fui para a praia, onde estava toda a minha família, minhas filhas, genro, neto, estavam todos lá. Inclusive alguns primos estavam lá na minha casa quando eu cheguei, tinha um churrasco, estavam todos lá cantando, brincando, tudo Tava tudo tranquilo, tava tudo em paz. Festa, tava tudo em paz. E aí eu cheguei e então jantei, tomei uma cerveja com eles tal, e fui dormir, tudo normal. No domingo pela manhã, levantei, tomei café, estava tudo bem.
Aí o pessoal foi levantando e tal, e eu fui fazer o almoço. E eles foram para a praia, para a beira da praia. Eu gosto muito do mar, mas não gosto do sol, né? Então, assim, quando o sol está muito no horário e muito quente, eu não vou. Eu vou geralmente mais tarde, assim. E então eu fiquei fazendo o almoço e comecei a ter, assim, um desconforto abdominal, uma cólica. E como eu não tinha na ocasião mais útero, então assim, ó, a cólica só poderia ser intestinal, né? Achei estranho, mas segui fazendo as coisas e aquela dor. Isso foi no domingo. Aí, quando chegou, aí eles ficaram o dia inteiro na beira da praia, eu não fui para a beira da praia, resolvi deitar depois que eu fiz a comida e tal. Aí deitei, descansei, dormi, eles chegaram e eu me senti cansada, tipo, vou ficar deitada, lendo, dormindo. E isso é comum comigo. Normalmente, às vezes eu preciso fazer um tempo para mim e eu meio que me silencio, me recolho. Sei como é que é. Né? É bem comum isso. E então, no domingo eu fiquei assim. Quando eu acordei na segunda, eu estava muito indisposta. Aí eu já não consegui comer, e com aquela dor. E aí eu não quis atrapalhar o pessoal, porque eles estavam se ajeitando para ir para a beira da praia, Sim. era carnaval, aquela coisa. E aí eles foram para a beira da praia e eu senti que a dor tinha passado num certo limite. Aí liguei, aí veio a minha filha do meio, a Natasha. Ah, porque a senhora ficou sozinha em casa, Eu então fiquei todo sozinha, mundo... eles foram todos à praia. Aí ela veio e eu disse para ela, eu preciso que tu me leve a um hospital, que eu não estou bem. Aí ela me levou no hospital de Osório, e eu cheguei no hospital de Osório, o médico fez uma tomografia, me examinou e disse que eu estava com diverticulite, que é uma inflamação de vertículo intestinal, numa alça intestinal. E aí, então, ele me deu um antibiótico, na verdade, 2, 3 medicamentos, uma combinação de antibióticos. E mandou para casa e disse se não passasse em 48 horas que eu voltasse para o hospital. Aí terça, isso foi na segunda que eu saí medicada. Daí terça piorou, mas não fazia as 48 horas. Aí piorou a dor e eu não conseguia comer e me vomitando bastante e com já meio assim sem força para levantar e querendo ficar mais dormindo o tempo inteiro. Aí quarta de manhã o pessoal levantou tal, e eu disse vamos embora para Porto Alegre, que eu preciso ir para o hospital e eu não quero ir no hospital de Osório. Né? Osório, para quem não sabe, para quem não é daqui do Rio Grande do Sul, é uma praia aqui do Rio Grande do Sul, tá? E os hospitais ali não tem tanto uma estrutura de atendimento, né, suficiente, né? A praia que eu estava é a Atlântida Sul, que pertence a Osório, que é a cidade de Osório, mas é uma cidade do interior, tem um hospital, mas não são os mesmos recursos, né? E então, aí quando eu dei o sinal vamos, que eu não estava bem, aí houve aquele alvoroço e em seguida estava dentro do carro a caminho. Então assim, ó, eu tenho flashes assim, desse período. Todo mundo se preparando para vir embora, eu entrei dentro do carro e não lembro do trajeto mais. Ali eu já não lembro de nada. Mas estava consciente até a entrada do carro? Eu lembro de ter entrado no carro, né?
e não lembro do trajeto, não lembro de nada. Depois eu lembro de estar deitada, de estar no hospital aqui em Porto Alegre, no Divina Providência. Eu estava na sala de emergência, né? E eu lembro que eu estava sentada e um senhor, assim, um alto, um moreno, bonito, assim, ele disse: vamos, guria, vamos tirar uma foto, que era fazer a tomografia. Ah, sim. E ali eu disse para ele assim: olha, eu não estou conseguindo, né, me mexer, movimentar. né, me movimentar. Mas daí eu não lembro de ter feito a tomografia. Não lembro. Depois lembro de estar deitada, parecia-me uma poltrona meio deitada, assim, tipo um divã, né? Isso tudo materialmente, eu tô falando, né? No sentido de que realmente existia... Não, isso material, isso dentro do hospital. E das gurias virem e dizerem: mãe, tu vai ser operada. Mas tá. E naquele momento ali que uma das minhas filhas disse: tu vai ser operada, me passou assim um filme interessante, né? Que depois eu fiquei questionando o que era realidade e o que não era, né? Porque me passou um filme assim de muita dificuldade, que a minha barriga ia ficar aberta e que eu ia levar muito tempo de recuperação. E aí eu disse: nossa, vai acontecer tudo isso, né? Ah, então não era um filme sobre o passado, era um filme sobre o futuro. Sobre as dificuldades que eu iria enfrentar. Isso, na hora eu senti isso, né? Mas eu não estava muito consciente, né? Eu já estava com muita febre, muita medicação. Então, eu soube depois que quando eu cheguei no hospital em Porto Alegre, meu intestino já tinha aberto, já tinha estourado e eu já estava com infecção generalizada. Oh. Quando eu fiz a tomografia, a situação já estava bem crítica, né? Então, isso aí foi, assim, um período rápido, né? Que para mim foi bem demorado. O que eu sei fisicamente depois disso foi o que as minhas filhas falaram e que as pessoas me relataram, né? Porque a partir dali eu não tenho nada físico, assim, a não ser depois que eu acordei do coma, né? Então a senhora foi para a sala de cirurgia. Aí, assim, o que elas relatam: eu fui para a sala de cirurgia, a cirurgia demorou bastante tempo, não sei precisar agora se foi 6 horas, 9 horas, foi uma coisa bem longa. Longa, né? E segundo elas, eu tive parada cardiorrespiratória, né? Várias. Eu não sei, o médico falou que eu tive, assim, para elas, né? E quando terminou a cirurgia, ele falou que eu tinha 20% de chance de sobreviver. Falou isso para suas filhas. Para elas, né? 20%. 20%. Bom, isso é o que elas me contaram. Claro, né? sim. Depois teve várias coisas, assim, que elas falaram com relação, assim, ao que eu senti. Agora, durante o que eu senti, elas relatam que eu fiquei uma semana na CTI, né? Em coma? Ou não? Não. Em recuperação só? Não, eu não sei, assim, essa parte material bem, assim, eu não sei Tá bem. bom. Assim, elas comentam algumas coisas, falam, mas eu também não gravei muito porque eu não dei muita importância, né, para essa parte aí. Eu sei o que eu senti e depois associei, perguntei e associei as coisas, né, materiais. Daí, o que aconteceu nesse período, e eu queria deixar assim, mais ou menos colocado, que tudo foi sentir, foi sentimento.
Então, o sentimento, às vezes, a razão não consegue explicar bem e colocar bem o que se tem nesse sentir, né? E eu acho que cada espírito, cada ser é único. E os seus momentos, num momento crítico desse de saúde, são muito particulares e individuais. Então, não quer dizer que o que aconteceu comigo possa acontecer com A, B, C ou D, porque cada um tem uma vivência e tem um momento de aprendizado. Eu, apesar de trabalhar com condutores de fé, eu nunca fui muito de condutor de imagens e de figuras e sempre em minhas orações eu sempre fui para o anjo da guarda, para o meu protetor, para Deus, para Jesus, para a espiritualidade maior. Então assim, eu nunca direcionei para santos ou para, né? Isso é da minha, não é nem cunho religioso, é só da minha natureza. Sim, não utilizou intermediários, é mais ou menos isso. É como eu disse, eu vendo condutores de fé e acredito neles e confio neles, claro, né? Sim. Mas não é um exercício meu, né? Então as minhas visões, elas não me levaram para esse patamar, né? Por exemplo, a senhora não teve uma experiência no sentido de se viu num túnel, viu uma luz ou alguma coisa desse tipo, porque a sua experiência não foi com este sentido visual, foi no sentido do sentir mesmo. Eu não sei porquê disso, como me foi colocado, né? E há muito tempo que eu já deixei de questionar as coisas, eu deixo fluir e procuro seguir o caminho, porque o questionar não nos leva a lugar nenhum, só simplesmente a dúvidas, né? Então, o ser é uma coisa que eu tenho que tirar do meu caminho, que é tipo, se eu não tivesse ido para a praia, se talvez eu não tivesse comido churrasco, se eu tivesse vindo para Porto Alegre antes, se... Então, esse ser que eu cheguei a um momento de pensar, eu deixei ele fora. Eu tenho que deixar ele fora, porque não existe ser, né? Existe o caminho e o que nos acontece, os fatos, né? E o que nós temos que fazer é refletir com relação aos fatos para que eles nos dê mais luz, caminho e conhecimento e que possa subir os degraus da evolução, né? É que o si tá meio associado a arrependimento, né? Como se eu não tivesse ido, ai, poxa vida, né? Tu te arrepende de ter ido. Só que tem coisas que tu foi porque tinha que ir. Talvez até para passar pelo que passou. Mudar, né? Não iria mudar. Mas de fato, onde iniciou e o que é que a senhora passou então a sentir com a sua experiência de EQM? Bom, assim, o que eu lembro, né? Eu lembro assim desse meu último momento, né, na sala lá de emergência, que eu tive essa sensação de ver assim, tudo que ia me acontecer. E depois eu vi um homem, e isso não foi assim em seguida, eu não sei. Não tem como precisar um tempo, eu não sei como que foi. Eu tive isso e daí eu tive essa visão, que era e eu quis colocar isso, que eu nunca fui dada a esse tipo, porque era um homem lindo, um moreno, os cabelos pretos, os olhos expressivos, verdes, assim. Então a senhora conseguiu ver imagens. Eu achei que a senhora tivesse tido uma experiência só por isso que eu falei que eu não sou de imagem, que isso me estranhou muito. Né? Tá, entendi agora. De eu ter visto esse ser, né? Eu digo um ser porque ele não é parecido com ninguém que eu tenha visto nesta vida. Não, na Terra, né? Não aqui, né? Mas a senhora saberia precisar a aparência dele, além dos cabelos? O rosto, a senhora viu? Sim, o rosto. Era um rosto... era um homem muito lindo, um rosto
assim, como é que eu vou explicar? É difícil, Era né? era um rosto não muito triangular, mas um rosto normal, mas ele resplandecia uma luz e ele tinha nas mãos, e eu me detive, ele estava com as mãos assim, e tinha um cristal enorme, assim, uma drusa. E essa drusa me parecia ser branca, mas saía tanta luz verde das mãos dele todo, né, que aquele cristal parecia um verde reluzente, assim. Então, e eu fiquei maravilhada olhando, e ele me olhando bem nos olhos, e aquela luz toda, aquela luz estava com ele, não em mim, né? Uhum. Com ele. E eu olhando aquilo, era um momento assim, como é que eu vou explicar? Eu me senti tão bem, tão maravilhada de estar vendo aquilo, era tão lindo, era mágico, era tudo. E de repente aquele cristal, ele pareceu que se abriu e apareceu a ponta de uma arma. E aí deu aquele baque, assim, e eu senti aquilo no peito, assim, mas como um soco forte no peito. E aí eu adormeci. De dentro do cristal saiu uma arma. Arma, era uma ponta de uma arma. Uau. Não sei, era um cano, era uma coisa, assim. E aí eu senti aquele baque, assim, como se fosse... Eu nunca levei um tiro, ao menos nessa vida. Sim, mas imagina que foi. Mas como se fosse, né? E aquele baque eu dormi. Aí, daí eu dormi e quando eu acordei me debatendo, eu estava amarrada, eu estava sem conseguir respirar e me debatendo, e mal e horrível, com muitas dores, com muita coisa. E aí eu ouvi uma voz no fundo, assim, e era da minha filha mais velha que dizia: mãe, calma, tu tá no hospital, tu foi operada, tu tá acordando da anestesia. E aí eu consegui, assim, parei, porque eu estava me debatendo muito. E eu parei e tentei, assim, me situar e parei. Eu sei que eu parei naquele momento, eu parei de debater o corpo, mas também saí do corpo, né? Na verdade, eu parei e saí do corpo. E aí eu fui para um lugar que parecia assim, eu não sei se era um lago, se era uma piscina, mas me parecia um lago, porque tinha plantas aquáticas, assim. Esse lago parecia decorado embaixo, assim, mas era água e eu nadava, porque eu gosto muito de nadar, né? Então eu estava mergulhando e eu não precisava subir para respirar, eu ficava sem respirar nesse local. E eu fiquei bastante tempo ali, e eu tinha muita sede, e eu ouvia assim: não bebe, essa água tu não bebe, né? E a senhora sabia de onde vinha essa informação ou só escutava? Não, só escutava. E eu estava nesse lado, e eu estava muito bem nadando ali, eu estava ótima, estava maravilhoso aquilo. E aí apareceu o marido da filha de uma prima. Marido da filha da prima? É, tá. Que é uma prima segunda, né? E o marido é um jovem, assim, a gente tem contato, assim, bastante, mas não tenho intimidade, nem saberia explicar. Como eu disse, tem coisa que não tem, né, como explicar. Ele disse: vamos embora, tia Lúcia. Tem que voltar, tia Lúcia. Tá, mas ele é desencarnado ou ele é encarnado? Não, ele é encarnado. Encarnado, e mesmo assim a senhora viu lá? Lá, nesse lugar que eu estava nadando. Uhum. E aí eu ouvi a frase da minha filha do meio, dizia assim: ela não está aqui, o espírito dela não está aqui, ela não está aqui. E aí eu ouvi a mais velha rezando e a menor chorando muito.
E aí eu estava, na verdade, eu estava aí na CTI, mas não no corpo. Eu estava ao lado. A senhora viu o seu corpo? Conseguia ver ou não? Só sabia que ele estava ali? Não, não vi nada. Não viu? Não. Não olhou para ele? Eu só sentia a voz delas e o que elas estavam fazendo. Porque não é uma visão como a nossa visão. É um sentir e aquilo tu sente o que tu tá vendo. Sim, tu sente o que está acontecendo, né? É um sentir sem ver, né? É como se tu sabe que aquilo ali está acontecendo, mas tu não está vendo. Não tá ali. Né? E eu vi que a minha menor, como ela é técnica de enfermagem, trabalha na CTI, então ela estava examinando os aparelhos, assim, né? E a Natasha, que é a minha filha do meio, muito desesperada, ela dizia, ela não está aqui, o espírito dela não está aqui. Né? E dali eu não lembro, daí eu acho que eu dormi, eu queria dizer que eu estava ali, mas aquele desespero delas, naquele momento, aquela sensação, me fez ver que eu precisava ficar, sabe? Porque voltar para aquele corpo era muito ruim. Não que o lugar que eu estivesse fosse melhor, não é que eu não quisesse viver, né? Eu não queria era ficar naquele corpo, entubado, amarrado e com as dores todas. Eu não sei nem precisar o que estava doendo, porque era muito ruim aquele corpo. E daí, depois disso... a senhora encontrou razões para voltar, vamos dizer assim, né? E eu acho que talvez isso... eu sentia... eu estava ali, mas não estava no corpo, né? E o meu corpo transpirava muito, eu estava com queda de temperatura, e a enfermeira me botava mais roupas, e o fato de eu não estar no corpo não quer dizer que eu não senti o corpo. Claro. É uma coisa muito... muito estranha, né? Sim, é assim, o corpo estava vivo, e eu me esforçava e fazia sinal, assim, com a única coisa que eu podia mexer, porque eu estava toda amarrada, justamente porque eu estava incontrolável, né, no corpo. E aí ela dizia assim, não, eu vou colocar, porque eu não queria que ela colocasse mais coberta, né? E ela dizia assim, eu vou colocar, se tu não quer, tu tira. Como que eu ia tirar? Você não podia me mexer. Amarrada, então, né? assim, eu estava inconsciente e a pessoa diz uma coisa destas, né? Então, assim, eu queria que as pessoas soubessem que essa inconsciência, ela não é bem assim, sabe? Tu pode até não estar ali, mas tu tá ali. É mas difícil de explicar, ali, mas eu entendo. Mas tu tá ali, então, assim... e ali... a partir daquele momento, eu fiquei mais, daí eu talvez a minha indignação com a própria ação daquela moça fez com que eu resolvesse, então, assumir o meu corpo, né? Ficar no corpo, independente dessa situação, assim, desse desconforto de estar... desconforto, né? Porque... todo, né? Então, assim, aí eu pude, assim, calma, daí eu estava calma, né? Tipo assim, eu voltei e comecei a me conscientizar da minha situação, né? Então, assim, eu percebi que eu estava amarrada, que eu estava respirando por aparelho, eu estava entubada, eu estava... eu não sei dizer o que era aquilo, mas era um cateto, sei lá, um negócio que depois eles tiraram, que eles abrem a pele e põem por dentro, assim, eu não sei o nome daquilo. Então eu estava toda monitorada e ensopada de suor, transpirando muito. E aí eu fiquei ali, daí eu dormia, acordava, e aí quando eu dormia, eu me sentia aliviada, eu acho que, mas eu não tenho mais lembrança disso,
desses momentos aí. Eu sei que eu tinha, assim... Aí eu tenho isso como sonhos e não como um deslocamento espiritual, né? Porque aí eu não tenho certeza bem, assim, se eu tinha saído do corpo, que tinha, se não, sabe? Porque eu já estava mais ciente do meu corpo. E depois de conscientizar, assim, mais só quando me desentubaram, né? Que como eu estava mais calma no corpo, meio que aceitando tudo, assim, sem me debater, porque é horrível, né? Aquele tubo é horrível a sensação. A senhora não estava anestesiada para receber o tubo? Ou não, isso aí já devia fazer uns 3 dias. Sim. Que eu estava, né, na CTI. É quando tu tá entubada. Sim. Eu não sei se eu estava consciente, se não estava. As gurias é que tem um relato médico, assim para dizer fisicamente como eu estava. Eu estou só relatando como eu me sentia, assim. E aí, eu estava com muita raiva, eu estava muito na raiva, eu estava braba, eu estava muito braba. Com? Comigo. Eu estava braba comigo. Eu não sei porquê, mas eu estava braba comigo. Não era nem assim com a situação, com as pessoas, não. Eu não sei o que talvez tenha sido me mostrado ou falado durante esse período, mas eu estava braba comigo, com o que eu tinha feito comigo. Porque não tem muita explicação. Não sei. Sim, eu só estava braba. E nisso eu estava na CTI, eu não sei se eu estava consciente ou não estava, porque as gurias iam na visita, mas eu não falava e nem podia me mexer. Agora eu não sei se eu não me mexia porque eu estava amarrada ou não me mexia porque não podia. Entendi. Entende? E essa parte física aí, elas podiam, se caso estivesse aqui, intervir e explicar melhor, porque eu não sei disso, da parte física, né? Eu sei do meu sentir do período. Uhum. E muitas vezes elas comentam alguma coisa e eu tento prestar atenção, assim, mas eu não quero me fixar muito nisso. Não, eu tô trabalhando mais o meu sentir nessa situação, isso. Né? Uhum. E eu estava muito braba comigo. E eu ouvia, assim, tipo, às vezes, te acalma. Mãe, olha só, tu recebe a energia que tu manda, principalmente a mais velha, que é psicóloga, então ela tem todo esse... Vocês têm um certo entendimento sobre espiritualidade, então? Não foi nada que foi desenvolvido depois da sua experiência? Não, Vocês já são uma família que tem, né? Eu fui criada já, meu pai era espírita, eu fui criada, não que eu fosse adepta, mas a loja na caminhada da loja eu me espiritualizei, trabalho espiritualmente. E as gurias têm essa formação de fé então bastante. Religião, elas, cada uma tem a sua, seguiram a religião, mas espiritualidade é para todo mundo, o conhecimento não muda, só que muda, as religiões só existem aqui na Terra, né? Então todo mundo diz que existe um consenso em dizer que tu morre e vai para algum lugar. A questão é onde é esse lugar, como é esse lugar. Então, depois com os relatos dos médicos e tal, eu cheguei à conclusão de que aquele baque que eu levei foi o choque, o desfibrilador. E esse período que eu estava na CTI, que eu estava desacordada, que eu ouvia elas e que eu não conseguia me expressar ou me mexer e tal, eu devia estar em coma induzido, né? Porque estava entubada, não sei. Não, fisicamente eu não me detive, assim, nos detalhes, né? E não sei nem precisar quanto tempo eu fiquei assim e tal, porque depois né, dos 60, a memória também fica mais não seletiva. Muito. Não, mas não é a partir dos 60, não. Tem gente com 30 que também tem. Eu falo por mim. E a
essa indignação que eu estava comigo, ela perdurou bastante tempo. E depois que eu voltei, quando eu desentubei e eu voltei, eu tinha essa indignação, mesmo depois que eu saí da CTI, eu fui pro quarto, mas eu não tinha vontade de falar, eu não queria visita, eu não queria ver ninguém. Eu estava assim meio, né, e eu não queria falar com pessoas, eu não queria. Eu realmente estava meio indignada comigo. Não era nada com as pessoas, nem com a situação. Eu sentia comigo mesmo. E depois isso se transformou, que até eu fiquei um mês quase no hospital, né? Se transformou numa tristeza profunda. Eu fiquei muito triste, sem explicação. Até hoje, quando eu toco nessa tristeza, ela me vem profundamente. Estou fazendo terapia, mas ainda não chegamos a uma conclusão do que é essa tristeza, né? Mas eu gosto muito de viver, estou muito satisfeita de estar aqui, de ter retomado meu trabalho e a minha vida, minhas filhas, e está tudo muito bem, né? A minha barriga, como eu tinha sentido ali, não fechou, ela ficou aberta no primeiro momento, aberta daqui até aqui, apareciam os órgãos, então eu usei cinta e tal, ainda está aberta, né? Já faz, isso foi, a cirurgia foi 6 de março do ano passado, então já faz um ano e 7 meses, né? Por aí. Por aí, né? Ainda está aberta, ainda faço curativo 2 vezes por dia, mas já fechou bastante, não está tão aberta, mas ainda está um pouco aberta. E estou usando uma bolsa de ostomia, né? Ostomia, ostomizada, com uma bolsa. E vivendo. Acho que a minha missão aqui não tinha terminado e que eu precisava passar por isso. Ainda não cheguei a que conclusão por quê, mas também não interessa, né? Só estou indo, vivendo. Me diz uma coisa, Dona Lúcia, a sua experiência, ela praticamente se resume àquele momento em que a senhora viu aquele ser e aquele momento em que a senhora estava nadando na água? São só esses 2 momentos? Não, teve os momentos que eu estava perto do corpo, que eu estava dentro da CTI, em espírito, não no corpo. Sim. E tem outros que eu não lembro mais. Entendi, não que a senhora não tenha visto outras coisas. Tem outras coisas, e assim, ó, se eu falei com alguém que me causou, que eu fiquei, que tipo assim, que se alguém me questionou algumas coisas da minha vida, ou me falaram, ou fizeram algum processo, eu não tenho essa lembrança, eu tenho esse sentimento de que eu fiquei muito braba comigo, que talvez, imagino eu, porque eu não tenho essa certeza que é algo que eu tenha feito para merecer esse processo todo, que me deixou indignada comigo, né? Não sei se dessa vida ou de vida passada, não sei. Mas esse sentimento, esses 2 sentimentos que eu tive, primeiro de estar muito brava comigo mesma, e o segundo dessa tristeza muito profunda, não são do meu consciente. Sim, não é nada que a senhora saiba que seja, a senhora não tem razões para ter essa raiva de si mesma e nem essa tristeza. Não tenho conhecimento disso no meu consciente. É um sentir só que a gente não todo esse tempo eu estou fazendo a terapia e a gente não descobriu ainda. Não. E talvez não seja, nem tenha que descobrir, tenha só que saber, sentir, né? Sentir e fazer saber. Esse sentir resolver. É natural. Eu acredito piamente que eu tenho que aprender alguma coisa com tudo isso e estou me predispondo, mesmo sem saber o que, mas eu estou me predispondo. E eu acho que eu melhorei um pouco, eu espero, né? Eu espero que eu tenha melhorado. Dona Lúcia, quando a senhora viu aquele ser que, claro, a gente, lindo, né? Lindo,
talvez a senhora tenha se expressado no sentido físico, mas eu imagino que tenha sido lindo também no sentido de energia. A senhora sentiu algum tipo de sentimento vir dele, amorosidade, paz, alguma coisa assim? Ele falou alguma coisa para a senhora? Nada, nada, nada. Só olhou para mim. Era um olhar muito expressivo, muito penetrante, muito tudo, muito tudo. E depois assim, ó, depois que eu saí do hospital, que eu fui no posto de saúde da Cruzeiro ali, que é onde tem a ostomia, né? Que tem todo um tratamento, que tu vai, que tu te examina. Eu fui muito recebida pela enfermeira Luciane. E eu só chorava. E aí eu não tinha comentado esse fato ainda com ninguém desse ser, né? Aí falei com ela. Não me pergunta por quê também, não sei. Né? Sim, eu lhe entendo. E aí ela disse para mim assim, mas eu sei quem é. E daí ela foi para a internet, pro computador, e chamou, e buscou o raio verde, né? Que é o Fraternidade Branca. E aí era aquele ser da foto que ela me mostrou. Do raio verde. Só que eu já tentei buscar na internet de novo várias vezes, não achei. Não é a mesma. Não é a mesma pessoa, não é a mesma imagem, entendo. Tem modificações de site para site. Então, às vezes eu é não o achei mesmo nome. De novo aquele que ela achou aquele dia lá e que eu disse é esse aí. Então assim, ó, o que eu disse no começo é que eu vendo imagens, mas eu não sabia que aquele que eu vi era aquele. Entendeu? Entendi. E aí eu achei assim, eu dizia, mas será que eu sou merecedora de ver uma luz dessa? Isso me questionando depois, no momento, eu não tive essa. Então, quando o Papa esteve aqui no Brasil, que estava passando na TV, eu dizia assim, ainda bem que eu estou vendo ele agora enquanto eu estou viva, porque depois que eu morrer eu nunca vou conseguir chegar perto de um ser de luz desse. O Papa. Então depois é que eu soube disso. Mas mesmo assim eu já tentei buscar essa imagem e não consegui achar mais. Não consigo ver, né? Eu sei que é do raio verde. Eu também não sei se eu que vi aquilo naquela hora e não existia, entendeu? Sim, eu lhe entendo porque naquele momento a senhora estava anestesiada, estava passando por uma cirurgia. Tanto que a experiência de ter sido, do médico, né, a equipe médica ter usado um desfibrilador na senhora, até alterou a imagem que a senhora estava vendo, que até então era de um cristal, né, uma luz verde, este rapaz, este moço, enfim, este homem iluminado de todas as formas, se abriu o cristal e apareceu o que imaginamos, né, ser uma arma, porque algo veio na sua direção. E a senhora não viu bala nenhuma, nem coisa nenhuma, mas sentiu um impacto muito forte. Muito forte. Que provavelmente era mesmo o desfibrilador naquela hora que acabou fazendo a alteração da experiência. Esse ser que a senhora viu, ele estava... A senhora sabe dizer em que tipo de ambiente? Ele estava inserido em algum ambiente? Ou era... O que a senhora via atrás dele? Prestou atenção ou nada? Não, nada. Nenhuma cor? Branco, era um branco. Aham. Como se fosse uma parede vazia, era um nada, não sei. Era um branco, mas não era uma luz? Dele, só dele saía luz.
né? Ele tinha uma roupa, ele estava vestido também. E não estava vestido de verde, como um dos mestres ascensos da Fraternidade Branca. Não estava? Era roupa comum? Não. Era uma roupa... Era uma túnica, assim, mas saía tanto verde dele que a roupa ficava verde. Sim. Não conseguia nem perceber, então. Não é uma coisa assim, como se tu tá vendo esse branco aqui e tu tá vendo um verde, né? Era tudo, irradiava verde, saía verde. Sim. Então, se tinha bolso não dava para ver, porque era tudo iluminado. Se tinha verde, era tudo irradiando verde. É como se tu pega assim uma luz e vê ela colocando assim uma luz colorida e tu vê saindo aquela luz verde que acaba indo para tudo que é coisa verde, né? Acho que é uma forma de explicar que me ocorreu agora. A melhor possível, né? É uma luz projetada. Mas essa sensação toda desse ser depois, porque na verdade eu não dei assim tanta ênfase a isso, tanto que eu não cheguei a comentar assim muito, né? Tudo isso naquele momento. Mas depois que eu saí do hospital, que eu fui lá e que a enfermeira me mostrou, que a enfermeira Luciana me mostrou a figura e que eu vi aquela figura, aí é que veio toda essa situação, entende? Essa posição de que quem era e da importância daquilo ali. E eu realmente questionei tudo isso, né? Eu tenho a impressão de que a arma foi uma forma de me... Fazer com que a senhora retornasse? Não, talvez uma forma de resgate meu, né? Porque eu cheguei a uma ocasião fazer uma regressão e eu sei que eu tirei a minha vida na última... Entendi. Então a senhora associou a arma com uma vida passada... Agora. Não na hora. Agora, associei a uma vida passada. Sim, não é nessa vida que a senhora tentou suicídio. Não. É uma vida passada, sim. Nem pensaria nisso. Claro, sim. Jamais. E nem, e eu costumo dizer e sempre disse, tudo bem, eu encaro a morte como uma coisa natural, real, mas eu gosto de estar aqui, vou ficar aqui o tempo que eu tiver que ficar e eu gosto muito de viver, de aproveitar as coisas terrenas. Ai, que bom. Tem várias coisas que tem aqui na Terra que não tem lá. Né? Então eu gosto muito daqui. Tem muita gente que fica por isso. Mas eu assim, ó, eu estava bem lá, eu só não queria voltar para o corpo debilitado, mas não que eu não quisesse viver. Entende? Entendo. Eu queria viver. Eu só não queria voltar para aquele corpo, para esse corpo, né? Que hoje eu tô cuidando dele de novo e vamos tentar recuperar ele, né? Eu vou tentar me expressar da melhor maneira possível, dona Lúcia, mas eu sei que eu tenho limitações e eu espero que a senhora consiga entender a pergunta que eu vou fazer, tá? Pode ficar É o melhor que eu posso fazer no momento. Quando a senhora diz assim, tá, ok, não tinha problema nenhum para mim voltar, mas aquele corpo ali não, né? Com aquelas debilidades ali, enfim. A senhora acha que conseguiria? É porque à medida em que a senhora está falando para mim, é como se eu estivesse lhe entendendo totalmente de uma forma que eu também não sei explicar. Como aconteceu com a Denise Medeiros também, tá? Outra moça que eu gravei o vídeo. A senhora sentia a diferença entre estar onde estava, não importa se era em espírito na sala de UTI, ou se era lá no lago, ou se era lá de frente para aquele ser, né, aquele homem, e estar dentro do corpo? A senhora conseguia, como eu estou sentindo, que na outra dimensão, vamos falar assim, era bem mais leve, bem mais sutil, bem mais libertador aquele corpo extrafísico, e que o físico era bem mais pesado? Eu não estou me referindo a peso no sentido de quantos quilos, não estou falando de quilos. Entendo. Era peso, massa, matéria pesada, e isso é o que faz com que, nossa, parece que a tua alma não se encaixa naquele corpo, ela não quer, justamente porque é pesado. Pesado no sentido de matéria mesmo, pele, osso, dor,
os aparelhos que a senhora estava usando, tudo isso era sentido com muita intensidade. Era assim que a senhora sentia também ou não? Nada do que eu falei para a senhora faz sentido? Não, era assim, mas é que esse período, né, o que eu queria dizer, que eu não sei se eu consegui me expressar bem, é que era bom fora do corpo, porque essa sensação, essa leveza, não sentir dor, não sentir o peso, não sentir, né? Mas não existe naquele momento esta consciência material. Sim. Né? Não existe. Eu já tive outras experiências fora do corpo. Nenhuma traumática como essa, né? A senhora achou traumática essa? Nenhuma traumática como essa, né? Essa de ter morrido. As gurias sabem até quanto tempo eles levaram para me trazer de volta e tal. Como assim? A senhora está falando da parada. A senhora teve... Parada cardiovascular. Eu parei. Além desta da praia? Não, esta aí eu apaguei. Depois as outras experiências que eu tive foi até consciente. Sim, tá. Então foi uma projeção, que a senhora saiu de corpo mesmo. Uma ocasião aqui na loja, quando eu comecei a trabalhar com pedras, eu fiz um corredor, assim, sem intenção. As pedras chegaram, muitas pedras, eu limpei as pedras e fiz assim, de um lado e do outro, um corredor e deixei elas e no outro dia de manhã eu deixei, fui para casa, para outro dia de manhã então embalar e classificar e tal. E quando eu cheguei no outro dia, eu entrei e passei num campo magnético, hoje eu sei, né, que eu havia feito, e o meu corpo saiu. E de quais eram as pedras que a senhora tinha feito? Muitas pedras. Então não era uma específica, era um corredor de várias. Muitas pedras. Pedra é energia, né? Muitas pedras. E eu levei aquele susto, mas aquilo foi muito instantâneo, né? Sim, rapidinho. Né? Rapidinho. Então, a partir dali eu comecei a ter muito cuidado. Todas as pedras são embaladas na loja, não se faz mais campo magnético e tal. Então, assim, são experiências diferentes quando tu tá consciente, né? Quer dizer, o consciente que eu tô querendo me referir é quando teu cérebro tá funcionando junto com o teu espírito. Sim, tá tudo alinhado. O que não estava acontecendo naquele período lá. Então, aquilo foi uma experiência ímpar. Entende? Eu imagino que tenha sido confuso. Porque o teu cérebro não funciona com o teu espírito. E muitas vezes, quando tu tá dormindo, que tu te desprende do corpo, que tu sonha ou que tu vai a alguns lugares, que comigo isso também é comum, sair, né? Na projeção. O teu consciente, o teu cérebro tá funcionando junto. E a sensação dessa situação ali é de que nada lhe obedecia, quase que nada. Não estava em harmonia. O teu corpo não tá. Então, assim, é bem a sensação que assim, ó, morri, tô ali, meu corpo tá ali, eu tô aqui, né? E não é fácil. Era como se a senhora sentisse que ninguém estava conseguindo comandar o corpo porque não estava ali? Que era a sua consciência que comandava nele. Como ela não estava, ele não estava conseguindo reagir direito. A consciência, eu sei que ela estava no corpo, porque ela não estava desligada, o corpo estava funcionando, então a consciência estava ali. Porém, digamos que ela estava 90% funcionando fora do corpo e só 10% no corpo. Então, por isso que não conseguia reagir e falar e se mexer direito e sem entender nada. A senhora acha que eu não era sei, isso? Eu acho que não. Eu acho que o meu corpo estava sedado, muito sedado, né? Que eu estava em coma induzido. Mas meu espírito não estava em coma. Sim. Né? Então, o meu corpo, o meu espírito não comandava nada no meu corpo. Né? E se eu entrasse para dentro daquele corpo, como eu fui... Tentou? Fiquei, né? E aquele mal-estar,
É como, tu imagina, tu não respira, tu não, né? Tu entra na tua consciência, mas teu corpo não faz nada. É como se tu estivesse te sufocando. É horrível. É isso que eu digo, é a sensação de saber que o corpo não funciona sozinho, que tem alguma coisa que controla ele, que é a consciência que naquele momento estava fora. Ou mesmo que ela quisesse voltar, os dois não estavam alinhados, não estavam querendo a mesma coisa, mais ou menos isso. É interessante que eu falei poucas vezes nisso, né? Essa situação toda, muito poucas vezes. E muitas coisas, assim, agora, que falando, que estão me... assim, estou sentindo mais clareza, inclusive até com as tuas perguntas com relação a essa situação. Porque como eu estava nessa tristeza muito profunda, que eu só chorava, né, assim, quando eu tinha esse sentimento desses momentos, então, assim, uma coisa que eu evitava muito de falar sobre isso e de tocar nisso, né? Que é dessa tristeza profunda, que é uma dor no fundo da alma, né? Então, assim, eu poucas vezes, eu cheguei a falar para algumas pessoas dessa situação, desse ser, né? Desse momento, que eu cheguei à conclusão que foi a hora que me deram, né? Uhum. E aí, tu pode pensar, eu imaginei aquilo e tal, eu só não fico com isso, né? Pela minha formação espiritual e também pelo que aconteceu no posto, né? Com a enfermeira Luciane, que eu digo que é meu anjo da guarda, que está aí me cuidando até agora. Mas essa tristeza ainda está ali, sabe? Está lá e eu tenho ela como uma coisa do meu espírito, não é do consciente. A senhora tem consciência de que é seu e de que é profunda? É minha. A indignação que eu tinha era comigo, não era com a situação, não era com as pessoas, era comigo. E depois dessa indignação, essa tristeza muito profunda. Que agora, assim, eu procuro não acessá-la, tá? Para não... Eu estou em tratamento, estou tomando floral, mas ela está lá, né? Ela está lá. Eu respeito profundamente a sua questão de, né, não querer mexer nisso, mas e por isso que eu lhe pergunto, justamente por respeitar, tá? Eu posso fazer um comentário com eles acerca dessa questão da sua tristeza e da arma ou não? Pode, não vamos nem mexer nisso, não pode, tem problema, pode. Passa a régua. Eu me predispus, né, a conversar contigo justamente porque eu acredito que tudo tem um fundamento, que nada que nos acontece não seja pelo melhor, né, o teu melhor, e se essa situação, né, esse momento que se apresentou para mim com relação ao teu canal e à tua pessoa, foi providencial agora, é porque existe um motivo maior para isso e eu estou predisposta a fazer o que tiver que ser feito para isso. Então, eu só queria deixar claro que não é uma coisa que eu esteja comentando assim com muitas pessoas, foram pouquíssimas pessoas. Primeiro porque não quero que achem que eu me desequilibrei, né, também. Tem algumas pessoas que podem achar isso, né? Mas é que as coisas aconteceu isso. Acreditem ou não, é isso, né? Mas ninguém, é que nem as pessoas não... Eu não me sinto à vontade de sair para conversar, falar, contar para todo mundo, né? Para as pessoas, assim. Então, quando essa situação se apresentou, eu refleti e achei que se isso pode ajudar outras pessoas, né, com relação a
buscar a espiritualidade, se ver, porque a gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Eu talvez tenha me descuidado. Eu sei, a gente se descuida às vezes mesmo. Né? Do corpo, ou até mesmo do meu espírito naquele momento. E às vezes até dos dois, nós somos... Ou de tudo, ou ter feito tudo errado. Mas enfim, daí assim, eu vou fazer um comentário com eles, tá? Sobre um assunto que quem acompanha o meu canal viu, tá? E quem não acompanha está chegando agora por causa do vídeo da Dona Lúcia, por favor, sintam-se convidados, tá? A assistir um outro vídeo que eu gravei falando sobre sonhos e símbolos, o significado dos sonhos e dos símbolos. Nesse momento, eu torno a dizer, eu respeito profundamente a sua experiência, e eu vou pedir para que a senhora, se quiser e se puder, absorva do que eu for falar, tá? O melhor, e jogue fora o que não prestar. É simples assim, só faça um filtro, tá? Eu comentei com os meus inscritos que quando a gente sonha, seja dormindo ou acordado, todas aquelas imagens que aparecem na nossa tela mental são projeções do nosso inconsciente, de tudo que a gente guardou nessa vida, de outra vida, de ontem, de hoje ao meio-dia, da discussão que teve ontem, né, com alguém, são projeções de coisas mal resolvidas. E nós só sonhamos para que a gente lembre do que aconteceu e limpe. Dificilmente, raramente, a gente tem sonhos bons e felizes, não é? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? De festas e de que tu tá sentindo um amor tremendo, uma alegria tremendo, sempre tem um pesadelo ou um sonho que te deixa meio encafifado, né? Oh, por que apareceu aquilo ali, aquela pessoa, por que estava fazendo aquilo, né? Sempre ficam questionamentos através dos sonhos. Pois bem, é a tua consciência te mostrando esses símbolos com nome de pessoas, se é dia, se é noite, como é que é o ambiente em que tu estava no teu sonho, o que é que aconteceu contigo, para te lembrar do que tu tem que limpar, mesmo que tenha sido de algo que aconteceu hoje. Mas a nossa consciência também projeta símbolos, situações, imagens do que aconteceu em vidas passadas. Tudo para te lembrar do que tu tem que limpar também. E olha só que curioso, depois que eu falei tudo isso para vocês naquele vídeo que deve ter sido longo pra caramba, porque vocês sabem que eu não sei falar pouco. A Dona Lúcia falou, né, dessa experiência com este ser e falou a questão da arma. Eu não sou ninguém para falar o que aconteceu, de maneira alguma. Eu só estou tentando garimpar a experiência a partir do que eu sei, mas eu não estou dizendo que o que eu estou falando é correto, não, de maneira alguma. Então veja bem, que curioso, né? É algo de se pensar, de refletir pelo menos, seja eu, vocês ou a Dona Lúcia. Ela disse que sente uma tristeza profunda. Não é ela, eu, Lúcia, minha vida, meus filhos, não é isso. Eu tive um sentimento de alguma coisa comigo mesma. Uma tristeza, uma indignação, uma raiva comigo. Ao mesmo tempo em que ela viu o símbolo de uma arma dando um tiro nela. Que claro, sim, pode ter sido aquele momento da desfibrilação. Sim, juntou tudo. Mas a questão são os símbolos e as sensações que ela teve, que talvez, veja bem, quem comete suicídio, por exemplo, é uma pessoa feliz? É uma pessoa que está de bem com a vida? É uma pessoa que se ama, que ama os outros, que tem uma vida plena? Não. Uma pessoa que comete suicídio é porque está muito triste. É porque está muito magoado. É porque não vê sentido na vida. E aí tu tira a tua própria vida. Talvez, e só talvez, o sentimento de tristeza profundo que ela guarda dentro dela, essa raiva dela mesma, foi o de autoculpa. De em algum momento ter visto o que fez, sabido o que fez, e ter pensado, né, com a consciência, eu não precisava ter feito isso. Eu não precisava ter chegado a esse ponto. Talvez eu pudesse fazer tudo diferente. Eu não precisava ter rompido uma vida. Talvez eu pudesse ter sido uma pessoa melhor, ter visto as coisas ao meu redor de uma maneira mais positiva, sei lá, ter sido mais autoconfiante, ter me dado valor, me dado amor próprio, para não ter feito isso. Porque quando a gente comete suicídio, gente, é porque a gente está dando uma importância muito grande para uma outra coisa e não para nós mesmos.
Se tu se sentes profundamente triste, tu tá dando importância para a tua tristeza. E a tua tristeza alguém causou. Então a tua importância tá lá. E não aqui, em ti. Não, a pessoa pode me fazer o que quiser. Pode me xingar. Pode não sei o que lá. Eu sou mais eu. Eu me amo, eu vou me apoiar. E eu vou continuar viva, eu vou continuar essa existência. E talvez, só talvez, a sua tristeza venha desta vida que a senhora tirou. Dessa vida que a senhora tirou a própria vida. Não seria eu se eu não cometesse essa redundância. E que talvez tenha visto o filmezinho quando retornou para o plano espiritual, porque eles sempre mostram lá o que tu fez, porque a gente sempre pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Eu morri? Aham. Por quê? Eles te dizem o porquê, verdade, né? É verdade. E esta associação a essa situação, há bem pouco tempo, durante a terapia, é que me surgiu, né, que eu acho que eu fui intuída dessa situação, de que as consequências do meu corpo, das dificuldades que eu tenho física, não só desse processo, mas de todos os processos que eu tive no longo da minha vida, Desta. São consequências desse ato, né? Desse ato. Mas vamos tentar recuperar, né? Tentar recuperar. E terapia, tá fazendo terapia, né? Sim, eu estou fazendo terapia com a Márcia, psicóloga. A Márcia é muito bem espiritualizada também, não poderia deixar de ser, né? Não poderia me tratar como uma pessoa que não tivesse conhecimento e aparato espiritual, assim, para dar esse respaldo para a senhora, esse respaldo, né? Porque eu sou muito intuitiva e tenho fé e acredito piamente no meu anjo da guarda, no meu protetor. Então, não daria para ser uma coisa muito consciente, né? Tem que ser esse trabalho todo espiritual, né? Então, eu acho que tua colocação foi muito boa, muito ponderável. Não ainda não tinha, não sou a dona da razão. Pego esse arquétipo da arma e eu não me detive muito na arma. Eu achei que a arma foi mais o aparelho, né, que me trouxe de volta, né? E talvez, só talvez a senhora tivesse visto a arma para não esquecer de que tem que limpar aquilo ali. E que se foi uma tristeza profunda que fez com que a senhora cometesse suicídio, agora a senhora tem que ser uma pessoa ainda mais feliz do que já é, porque toda vez que eu venho aqui na loja é um amor de pessoa, é uma alegria total. Então é uma pessoa que, se tá aqui, se voltou, eu voltei, vocês estão me assistindo porque vocês voltaram também, viu? Sem ilusões, tá? Todo mundo tem coisa para limpar, fios. Então nós estamos aqui é porque a gente aceitou melhorar. Então, independentemente do que ela fez, do que eu fiz, do que vocês fizeram, do que todos nós fizemos em vidas passadas, se é que tu crê nisso, se não acreditar não tem problema nenhum, tá? Faz parte mesmo da consciência de cada um de nós. É sinal de que a gente se dispôs, pediu mais uma chance para melhorar, para fazer diferente. Porque tem muitas almas que continuam vivas, mas não no plano material. Estão ainda como obsessores na outra dimensão, morreram, entenderam perfeitamente, mas não quiseram voltar, não quiseram mais uma chance para ser diferente. Estão lá, não entenderam que morreram, estão obsediando outras pessoas, estão inconscientes, não estão tendo, enfim, amparo, não digo que não seja dos mentores, porque os mentores estão tentando o tempo todo ajudar todo mundo em todos os mundos, mas então a gente optou, se nós estamos materializados aqui, é porque a gente optou por estar aqui e não ficar ali vagando, obsediando pessoas, fazendo maldade ou estar inconsciente, passando séculos e milênios na outra dimensão. Não, a gente pediu. E se a senhora pediu é porque é louvável isso também. Fez o que fez. Mas me predisponho, né? Me predisponho a resolver, né?
não tenho a... Isso é o mais bonito da nossa vida. É tu ter se disposto a voltar. E procuro auxiliar todos aqueles que se chegam a mim, né? Que eu acho que quem ajuda muito é ajudado, né? E eu preciso muito. Eu vou encerrar a entrevista mais uma vez lhe agradecendo, tá? Pela sua disposição. Agradeço pela sua espontaneidade. Eu gosto muito disso, particularmente. Eu não gosto de nada forçado. Adorei conhecer o seu relato junto com eles, também não conhecia. Mas, antes de a gente terminar, normalmente, quando o pessoal vem aqui na loja da dona Lúcia, ela pede para que as pessoas levem para casa uma mensagem. E eu já tirei uma quando eu cheguei. Agora a gente vai tirar uma para encerrar a entrevista, pode ser? Aí a senhora lê a sua e eu leio a minha para ver o que é que saiu. E eu vou tirar uma para vocês. Para eles. Pode ler o seu. O amor sem a sabedoria não tem direção, e a sabedoria sem amor é fria. Agora, porque a sabedoria seria uma consciência de toda a situação, né? Só veio dizer que talvez o que a gente está falando em tristeza, e que eu estava falando, né, que seja medo, indignação, pode ser só amor, né? O fato de ter voltado também é um ato de amor próprio. Porque a senhora se deu uma segunda chance. É um ato de amor. Acho que pode ser isso. Agora eu vou pedir para que a senhora leia o meu. Vibre com a esperança. A esperança mobiliza as forças do espírito e põe em você os benefícios de que precisa. Vou refletir sobre isso depois, com mais cuidado, e o deles. Sorria para você, veja-se bem. Quando você sorri para si mesmo, tudo sorri para você. Na verdade serve para mim, para a senhora e para eles, para todo mundo. Para todo mundo, né? Por que eu pedi para ela ler? Porque está muito pequenininha a letra, tem que comentar isso aqui, dona Lúcia. Para quem é míope eu vou te contar, mas eu ia ler em casa igual. Muito obrigada mais uma vez, dona Lúcia, pela entrevista de hoje, tá bom? Fica com as 3. E a senhora fica com Deus, se cuida direitinho, e vocês também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigada.